Amém? Amém? Gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, na verdade, desculpa. Versículos 13 e 15. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 13, 14 e 15. Antes de lermos, gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, aonde você está. Jesus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se movido em nosso meio. O Senhor tem falado aos nossos corações. E eu oro para que a Tua palavra venha penetrar os nossos corações, penetrar, Pai, a nossa alma e tocar o nosso espírito. Jesus, eu te peço o espírito de entendimento, de revelação. Ó Pai, fale conosco, Deus. Tire todas as escamas dos nossos olhos. Tire tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos. Pois nós queremos te ver e nós queremos te ouvir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 ao 15, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Esse texto é um texto muito importante, e antes de chegar nisso, Paulo ele vai falar nos versículos anteriores sobre a nossa vida, a vida no Evangelho, a vida no reino de Deus, e ele vai ressaltar algumas dificuldades, até algumas experiências, mas experiências que fortalecem a nossa fé, experiências que alargam a nossa fé, que faz com que a gente tenha coisas a contar, coisas a dizer a respeito de Cristo. Mas Paulo ele não coloca a sua fé nas suas experiências, ele coloca a sua fé na palavra de Deus, ele coloca a sua fé no próprio Cristo. Ele não coloca a sua fé nas experiências que ele viveu, ele não coloca a fé nas dificuldades que ele passou, mas ele coloca a sua fé em Jesus Cristo. As experiências são muito importantes para nós, isso é fato. As experiências são importantes porque nos momentos difíceis das nossas vidas, nos momentos talvez de fraquejar, o Senhor nos traz à memória aquilo que um dia nós vivemos, aquilo que um dia nós já passamos com Ele. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de um dia de problema, ou um dia de dificuldade, ou talvez um dia que a fé estava pequena, e aí o Senhor, Ele traz à memória de você, traz à sua lembrança, aquilo que um dia você viveu, uma experiência talvez que estava guardado na sua mente, que você já tinha vivido há muitos anos, mas isso vem à sua mente e te traz agora uma ativação, a sua fé começa a ser ativada, você começa a viver alguma coisa ali, cara, realmente, eu tenho isso, Deus já fez isso, se Deus fez, eu posso viver de novo. Mas o que nós não podemos fazer é depositar a nossa fé em experiências. Nós precisamos de viver experiências, mas a nossa fé não pode estar nas experiências. A nossa fé deve estar em Cristo Jesus. Nós precisamos nos basear a nossa fé em Cristo. E uma vez que nós baseamos a nossa fé em Cristo, nós temos intimidade, nós temos relacionamento, ou pelo menos era isso que deveria de acontecer. E através de um relacionamento eu crio experiências. As experiências não é um resultado de uma fé nas próprias experiências, mas as experiências é um resultado da minha fé em Cristo Jesus. E uma vez que eu vivo a vida em Cristo, eu tenho relacionamento, e se eu tenho relacionamento, eu vou ter experiências. E nós precisamos de buscar, não experiências, mas buscar viver o Evangelho. Nós estamos ansiosos ou ansiamos em viver coisas novas, em viver coisas que nós olhamos e falamos, uau, algo sobrenatural aconteceu.
Queremos viver constantemente novas experiências com o Senhor e de fato devemos ansiar por viver essas coisas. Mas o nosso alvo principal deve ser em Cristo Jesus e ter uma vida com Ele. As experiências serão consequências da minha vida com Cristo Jesus. Amém? Você conseguiu compreender? A gente fica ansiando por ver coisas ou por ver milagres e maravilhas acontecendo no nosso meio. E quantas nós temos visto aqui nos últimos dias? E no meio de tudo isso, na semana passada, eu tive um sonho. A gente estava no monte na sexta-feira. Quem estava no monte? A gente estava no monte na sexta-feira, e quando a gente estava no monte na sexta-feira, eu compartilhei um sonho que Deus me deu. Eu dificilmente sonho, e quando eu sonho, eu sei que Deus está querendo me comunicar alguma coisa, ou Ele está querendo me falar alguma coisa. E eu sonhei que era como se a gente tivesse aqui, logo na porta assim da igreja, tivesse alguns eventos, algumas coisas, e a gente estava no meio dessas pessoas pregando, anunciando o Evangelho. E aí, enquanto nós estávamos fazendo isso, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, milagres aconteciam. E aí, por causa desses sinais, as pessoas queriam saber mais o que estava acontecendo, e mais o número de pessoas aumentou, mais a gente cresceu, pessoas começaram a chegar de forma inexplicável, que a gente fala, cara, o que está acontecendo? E ninguém sabia explicar, mas a gente estava vivendo o Evangelho. A gente não estava em busca de viver os milagres, mas nós estávamos em busca de viver o Evangelho, e consequentemente os sinais estavam nos acompanhando. E nisso as pessoas começaram a chegar, pessoas novas começaram a chegar de forma incontrolável, de forma que a gente não tinha dimensão disso. E é claro que a gente tem uma ansiedade em querer viver essas coisas. Eu não sei se esse sonho é um sonho literal, eu não sei se esse sonho é um sonho que eu vou ver realizando. Eu não sei se esse sonho é para agora, para mim, mas a gente fica ansiando em ter coisas para contar, a gente fica ansiando em ter, cara, aconteceu isso, tal coisa, e de fato nós devemos fazer todas essas coisas, mas antes mesmo disso tudo, nós devemos viver o Evangelho. E quando nós vivemos verdadeiramente o Evangelho, quando nós anunciamos quem Cristo é, quando nós dizemos que Jesus Cristo veio para salvar os perdidos, quando nós anunciamos que Jesus Cristo já nos salvou, já nos libertou do poder do pecado, e agora nós temos uma nova vida em Cristo, nós vamos testemunhando, mostrando a nossa vida transformada para as pessoas. Os sinais e maravilhas têm que nos acompanhar, porque é uma palavra do próprio Cristo a respeito de nós. E essas coisas devem ser realidade, isso deve passar a ser uma realidade em nosso meio. Muitos questionam por que nós não vemos mais os milagres, por que nós não vemos mais cura, por que nós não vemos mais isso, aquilo, outro. Talvez seja porque nós estamos focados demais em querer ver essas coisas, enquanto o nosso foco devia estar em viver unicamente Cristo Jesus. E aí Paulo ele vai deixar claro que as experiências é muito legal, as experiências é muito interessante, mas maior do que as experiências é aquele que pode fazer ou nos dar experiências, que é Cristo Jesus. E o convite para nós essa noite é viver unicamente a Cristo, ou ter uma fé vitoriosa. Mais precioso do que viver as experiências é viver Jesus Cristo. Mais precioso do que viver aquilo que nós queremos enxergar e falar, uau, que legal acontecendo, é querer viver o próprio Cristo. E aí Paulo ele vai falar a respeito da fé que ele tem. Ele vai falar que agora a fé dele tá grande. A fé dele está tão grande. Ele vai usar uma referência lá de Salmo 116, que eu criei, por isso falei. Eu tenho fé e por isso eu estou falando. E aí ele vai dizer, olha, nós temos fé e por isso nós estamos falando. Nós temos crido e por isso nós estamos falando. A consequência das experiências é uma fé em Cristo Jesus. Eu tenho fé e por isso eu falo. Eu tenho fé e por isso eu declaro. E é por isso que nós precisamos começar a abrir a nossa boca para declarar as bênçãos do Senhor, declarar cura, declarar milagre, declarar famílias restauradas, vidas restauradas, um novo tempo, uma nova vida, uma nova história. Parar de reclamar das circunstâncias que estão no nosso redor, as circunstâncias que estão em nossa vida, na nossa família, e começar a abrir a boca para poder falar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus.
Nós precisamos de mudar a nossa forma de agir, em vez de nos portarmos como pessoas, por que eu estou vivendo isso? Por que disso e aquilo outro? Nós precisamos de abrir a boca para começar a profetizar as palavras, as bênçãos de Deus sobre nós. Nós precisamos de começar a dizer aquilo que Deus já fez por nós na cruz do Calvário. O poder está sobre nós. O poder está sobre nós não porque um dia nós fomos merecedores desse poder. O poder está sobre nós porque Jesus Cristo já conquistou todo o poder nos céus e na terra, e Ele nos entrega esse poder para viver diariamente carregados de autoridade. E por onde nós passarmos, nós devemos carregar este poder. Em nome de Jesus Cristo, as coisas têm que acontecer. Em nome de Jesus Cristo, algo extraordinário, algo sobrenatural tem que acontecer. Não é porque simplesmente agora a nossa palavra se tornou muito boa, mas é porque Jesus Cristo fez por nós possível para que nós pudéssemos usar o nome dEle em todo o poder e autoridade. O Senhor nos chama para viver este nome, para poder usar este nome com toda a autoridade. E aí Paulo, ele continua, e ele vai dizer, versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo prova a grandeza do poder de Deus através da ressurreição de Cristo. Paulo, ele mostra o quão grande é o poder de Deus quando ele fala que nós iremos ressuscitar com Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? A verdade é que a morte já não tem mais poder sobre as nossas vidas. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Mas nós vamos morrer. Vai chegar um dia que nós vamos bater as botas, vai acabar o nosso tempo. Mas esse tempo não é um tempo que finaliza para nós que cremos em Cristo Jesus, mas é um tempo que nós aguardamos estar com Cristo Jesus eternamente. Não é um tempo que acaba, mas é um tempo que se inicia. É por isso que a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Quando nós temos a vida em Cristo Jesus, quando nós depositamos a nossa fé como Cristo, sendo o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a receber agora a salvação, que nos levará para a glória eterna, a nova Jerusalém, a qual nós viveremos, não mais com dor, não mais com esse corpo corruptível, então, como eu gosto de falar, com essa lata cansada sua aí, feia que dói. Para as meninas, são todas muito bonitas, mas agora para os meninos, tem uns que misericórdia, o Ivan mesmo, Jesus. Mas Deus vai dar graça, mano, você vai ficar mais velho aí, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. O que importa não é a beleza, não. Essas coisas aí é o de menos. Olha o Iago para você ver, casa com a Fernanda. Mas esse corpo que sofremos, esse corpo que carrega o pecado, esse corpo que carrega o pecado, que nos traz doenças, que nos traz o medo, que nos traz ansiedade, que nos traz depressão, que nos traz enfermidades, que nos traz doenças, há de chegar um dia em que nada disso mais será parte da nossa vida. Há de chegar um dia que essas coisas ficarão para trás. Há de chegar um dia que nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo, a qual nós viveremos eternamente junto ao Pai, sem ter que se preocupar com dor, sem ter que se preocupar com morte, sem ter que se preocupar com doença, sem ter que se preocupar com nada mais essas coisas. Há de chegar um dia que nós viveremos todas as coisas que, eu ouso dizer ainda mais, eu ia falar todas as coisas que nós sonhamos, mas na verdade, as coisas que ainda nós nem conseguimos sonhar, de tão grande é o que Deus está preparando para nós. Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para nós. Aquilo que Deus prepara para nós é tão grande. E quando ele fala nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é porque nós não conseguimos imaginar a grandeza daquilo que Deus está preparando para nós. Nós só conseguimos imaginar, nós só conseguimos sonhar, nós só conseguimos pensar naquilo que um dia nós vimos, naquilo que um dia nós ouvimos. Nós só imaginamos coisas na nossa mente porque um dia nós criamos uma imagem de alguma coisa. Por que que quando nós falamos
da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no jardim, ou estava no jardim do Éden, que Adão e Eva fez o favor de comer? Por que quando nós pensamos, logo vem na sua mente uma maçã? Principalmente aqueles que cresceram dentro da igreja. Por quê? Porque na escola bíblica dominical, as figuras que mostravam para a gente, estava lá uma maçã. É ou não é assim? Estava lá uma maçã, mesmo que você não cresceu na igreja, possivelmente você falaria que é uma maçã também, por conta de figuras ou imagens que você viu. E a partir disso nós conseguimos ou imaginamos nesse fruto como uma maçã, mas na verdade, sei lá qual forma que tinha esse fruto. Talvez era pequena, talvez era grande. Não temos dimensão disso, mas logo imaginamos uma maçã. Porque já foi criada essa imagem na nossa mente. E quando Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é porque nós não temos a dimensão, nós nem conseguimos imaginar. Porque nós não vimos nada parecido, nós não ouvimos nada parecido. E quando ele fala essas coisas, ele está falando assim, olha, vocês não têm noção, vocês não conseguem nem mesmo imaginar, vocês não conseguem nem mesmo sonhar com aquilo que Deus está preparando para nós. Quando Paulo ele fala que nós iremos ressuscitar com Cristo Jesus, e aí muitos de nós aqui temos medo de se eu morrer um dia. O seu medo ele não deve ser se você morrer um dia, meu irmão, mas é o que você deixou quando você morreu. Nós que nos encontramos com Cristo Jesus, nós já recebemos a salvação que vem do próprio Deus, que vem pela graça, que nós não podemos fazer nada para merecer, nós só podemos depositar nossa fé em Cristo Jesus e receber de graça. E nós precisamos de cuidar para que a gente não se perca no meio do caminho. A palavra nos diz, olha, cuidado para que vocês não se percam. Nós precisamos de viver entendendo que nós precisamos de entregar às pessoas que estão ao nosso redor aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Fato é que nós iremos viver uma nova vida, nós iremos viver um novo tempo, e eu anseio por isso. Eu anseio para que o dia que Jesus Cristo voltar, de preferência antes que a Olivia faça 18 anos de idade. Isso é o que eu anseio. E diversas vezes eu me pego imaginando o quão legal seria estar nesse novo lugar com Jesus Cristo. Já contei isso aqui para vocês diversas vezes, mas 2 semanas antes de casar, a gente estava conversando, e aí, sei lá, surgiu a pergunta, mas se Jesus Cristo voltasse? E aí, você preferia casar ou Jesus Cristo voltar? Eu falei, Jesus Cristo voltar, óbvio. Aí ela, não, mas você não quer casar comigo, não? Eu falei, claro que eu quero, mas assim, com todo respeito, você é muito preciosa, tanto é que eu casei com ela, tenho uma filha, construo toda a minha família, mas mais importante do que ela é Jesus Cristo que me deu ela. Mais importante do que todas as coisas que nós temos ou poderíamos ter é Jesus Cristo, é nos encontrar com o próprio Criador. Já imaginou quão maravilhoso é isso? E sabe, ansiar pela volta de Cristo deve ser não no sentido de eu quero fugir deste mundo, eu estou cansado, eu não quero mais, eu quero que acabe tudo isso, Jesus volta pelo amor de Deus que eu não estou aguentando mais. Ansiar pela volta de Cristo deve ser uma ansiedade, uma esperança, mas uma esperança de Senhor, quando o Senhor voltar, e nós clamamos, volte Senhor, mas enquanto isso eu estou vivendo alegremente, com muita alegria, aquilo que o Senhor me chamou para viver. Nós precisamos de desejar a volta de Cristo, mas da mesma forma que nós ansiamos, nós fomos chamados, nós fomos comissionados a viver o reino de Deus diariamente, todos os dias. Por isso é função nossa anunciar o Evangelho, é função nossa pregar, é função nossa dizer às pessoas que Jesus Cristo pode nos salvar,
que Jesus Cristo já nos salvou e que Ele tem uma nova história preparada para nós, uma nova vida, um novo tempo. É função nossa contar para as pessoas que Jesus pode tirar as pessoas do lamaçal do pecado, que pode tirar nós dos vícios, que pode tirar nós daquilo que nós vivemos hoje, daquilo que você já viveu um dia e nos colocar numa posição de vida abundante. É função nossa compartilhar e resplandecer a imagem de Cristo por onde nós passarmos. O Senhor nos chama para viver o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Isso não tem a ver com a nossa capacidade, isso não tem a ver com a nossa família, isso não tem a ver com quem é o meu irmão, isso não tem a ver com nada dessas coisas, mas tem a ver com a palavra de Cristo sobre as nossas vidas. Vão por todo mundo e anunciem, preguem o Evangelho. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos vivendo o reino de Deus. Você quer viver o reino de Deus? Anuncie o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho na sua casa. Pregue o Evangelho na sua faculdade. Pregue o Evangelho no seu trabalho. Pregue o Evangelho. E como eu já disse aqui diversas vezes, você vai pregar o Evangelho sem nem mesmo abrir a sua boca. E aí, quando for necessário, você vai falar de Cristo. A sua imagem vai dizer muito sobre você. O que você for fazer, as suas atitudes, vai falar muita coisa. As suas atitudes diz completamente sobre o que você pensa e aquilo que você acredita que está dentro da sua mente. É por isso que nós precisamos de andar de forma... Como é que foi a palavra que eu usei no domingo passado? Irrepreensível, lembrei. Nós precisamos de andar de forma irrepreensível no Senhor e mostrar para as pessoas que o sofrimento que ela está vivendo hoje, que a tristeza, que a depressão, que a ansiedade, que as doenças, ela tem solução. E a solução é Cristo Jesus. E mesmo que não se resolva por agora, não tem problema. Cristo Jesus também é a solução, porque nós nos encontraremos com Ele. Quem quer se encontrar com Cristo Jesus? E Paulo, ele continua. O terceiro ponto para viver uma fé vitoriosa é direcionar e sempre estar direcionado para a glória de Deus. O propósito das nossas experiências, o propósito de tudo que nós vamos viver, do nosso trabalho, do nosso sofrimento, da nossa alegria, da nossa tristeza, o propósito da igreja deve ser sempre em glorificar a Deus. Deve ser dar glórias ao próprio Deus. Nós não fazemos nada a não ser para a glória de Deus, ou pelo menos deveria de ser isso. A glória deve ser sempre de Deus. A glória deve ser sempre de Deus. E eu sei que nós temos a tendência, a nossa alma corrompida pelo pecado, tem a tendência de querer levar para si o mérito das coisas. Nós temos a tendência de querer dizer, cara, fui eu que fiz, foi comigo. Nós temos a tendência de querer colocar, tipo, olha, eu que estou aqui, gente, eu que fiz, tá? Ou eu estava lá. Nós temos a tendência de fazer essas coisas. Mas nós precisamos sempre de ter a clareza que nada vem de nós, e é tudo por Deus, e é tudo por Ele. E o que nós fazemos, e se fazemos, é para a glória daquele que nos criou. E nós precisamos viver assim diariamente, entregar a glória a Deus, sempre a Deus, pois é dele todas as coisas. Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo é de Deus. Nós precisamos de viver uma vida entendendo aquilo que de fato é para nós. Nós somos chamados para entregar a Deus todas as coisas, porque na verdade tudo é dele. A glória é dele, ou seja, se tudo é dele, o que eu estou fazendo não pertence a mim. E se não pertence a mim, então pertence a quem? Pertence a Deus. Se pertence a Deus, a glória é dele. Nós precisamos de mudar a nossa vida, carregar 3 coisas muito importantes. Nós precisamos de carregar 3 coisas muito importantes. O bispo, no último Fala Bispo, ele trouxe algumas coisas, inclusive pode ser até uma pregação aqui um dia, que nós não devemos fazer, atitudes que nós devemos correr delas, são 10 atitudes.
E aí ficaria muito extenso eu falar de todas elas, mas 3 atitudes que nós precisamos de carregar na vida. A primeira delas é gratidão. Repita comigo, gratidão. A segunda é humildade. E a terceira é generosidade. Se você quer ter uma vida próspera e abençoada, carregue essas 3 coisas na sua vida: gratidão, humildade e generosidade. Se você quer ter uma fé vitoriosa, carregue a gratidão, a humildade e a generosidade. Carregue consigo, entendendo que você precisa ser grato a todas as coisas. Primeiramente a Deus, e segundo as pessoas que estão ao seu redor, ou as circunstâncias, as coisas que acontecem. Nós precisamos de ter um coração grato ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós, grato ao Senhor porque Ele te encontrou, transformou a sua vida, grato ao Senhor porque agora você vive novas coisas, você tem a oportunidade de viver uma vida transformada, grato ao Senhor porque Ele está mudando a sua história, grato ao Senhor porque Ele está entrando na sua família. Nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos. Ah, mas eu tenho é pouco demais. Para de falar que é pouco demais e comece a agradecer ao Senhor por aquilo que você tem. E comece a agradecer, a viver uma vida de gratidão. Para de reclamar. Para de ficar vivendo uma vida de miséria, mas comece a agradecer por aquilo que Deus colocou. E eu posso afirmar para você que quando você começar a viver uma vida de gratidão, as coisas vão começar a mudar dentro da sua casa, da sua vida. Pare de colocar empecilhos, mas comece a ser grato ao Senhor por aquilo que você tem. Ah, é pouco demais. Pare de falar que é pouco demais e comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por aquilo que eu tenho. A segunda coisa é a humildade. E aí uma coisa não bate com a outra. A gratidão e a humildade, eles caminham juntos. Porque se eu não sou grato, eu também não sou humilde. Porque para agradecer é necessário humildade. Então, se você quer ser grato, você também precisa de ser humilde. Humilde para reconhecer que, cara, foi Deus que me deu, é tudo de Deus. Ou então humildade para reconhecer que, cara, eu preciso de aprender mais. Ou então, cara, peraí, eu preciso de ensinar as outras pessoas. É necessário humildade para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer os nossos erros, para saber aonde nós precisamos de aprender. É necessário humildade para reconhecer, cara, você é melhor que eu, você pode me ajudar nisso? É necessário humildade para reconhecer que nós precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida. É necessário jogar o nosso ego para baixo. É necessário matar o nosso eu e ter humildade para reconhecer a nossa necessidade em Cristo Jesus todos os dias. E por último, a generosidade. Nós precisamos, da mesma forma que nós somos gratos, se nós somos humildes, nós precisamos de viver de uma forma generosa. Entregar para as pessoas aquilo que eu tenho. Um sacrifício. A generosidade é sobre um sacrifício. Eu dar para as pessoas aquilo que eu tenho. Eu entregar para as pessoas aquilo que eu tenho. Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu já tinha conversado isso com a Estela há um tempo. E aí eu orei e pedi. Ela falou assim, amor, ora para saber se é isso mesmo que Deus quer. E eu quero honrar uma pessoa aqui nessa noite. Eu não falei nem com ela que eu ia fazer isso, não. Mas eu quero honrar uma pessoa aqui hoje. Vem cá, Vitor. Vem cá, Sam. Se a generosidade, ela parte por um exemplo, eu quero ser o primeiro a ser grato, a demonstrar a humildade e a generosidade. Eu quero te dar o meu Mac, mano. E a partir de hoje ele é seu. Tem que tirar minhas coisas aí depois. Eu estou entregando a Ele porque eu quero honrar Ele por toda a dedicação que Ele tem à nossa igreja. Por tudo que Ele faz,
pela forma que ele vive isso aqui nos bastidores, que muitas vezes ninguém consegue enxergar, que as coisas que nós não conseguimos ter dimensão. E a gente precisa de viver isso de forma... Eu não estou fazendo isso para poder me gabar, não, porque quantos de vocês sabem aqui de coisas que eu faço, mas que eu falo, mano, não conta para ninguém, não. Vamos ficar só entre nós, mano, estou fazendo tal coisa. E eu não estou falando aqui também para me gabar a respeito dessas coisas. Mas viver o Evangelho é viver sabendo que nada do que temos é nosso, mas que tudo é do Senhor e que essas coisas devem servir ao Senhor. Meu computador vai servir muito mais Ele do que a mim, que ele fica parado lá em casa. Basicamente não tem utilidade para mim, mas para ele eu sei que tem mais utilidade. O Mac dele está quebrado atrás. Ele anda, ele toca, ele está em vários lugares e ele precisa. E eu sei lá se ele vai ficar com esse Mac, se ele vai vender, vai comprar outra coisa. Mas viver o reino de Deus é sobre nos entregar diariamente. E entregar diariamente não é somente, gente, me entenda muito bem, não é, Jesus Cristo, mas envolve também aos nossos irmãos que estão ao nosso redor, porque Paulo vai falar, olha, que vocês sejam superabundantes na graça de Deus, para que isso vai respaldar nas suas ações com seus irmãos. E nós precisamos de viver isso, de entregar umas coisas para o outro, ou de dar mesmo, de liberar. Tenha um coração generoso, tenha um coração aberto. E meus irmãos, vocês verão o quanto Deus vai abençoar vocês, o quanto que Deus vai fazer por vocês. Não é porque nós merecemos alguma coisa, jamais seríamos merecedores do amor de Deus, mas quando nós nos colocamos na posição de gratidão, humildade, generosidade, o Senhor olha para nós e enxerga o tamanho da nossa fé, agradecendo por aquilo que temos, por aquilo que não temos, tendo a humildade de reconhecer aquilo que nós precisamos de melhorar e entregando aquilo que talvez nós não temos, ou talvez aquilo que temos. O Senhor nos chama para viver uma fé vitoriosa, e para viver uma fé vitoriosa é necessário que a gente entenda que tudo é do Senhor, que nada é nosso, e que a fé deve estar em Cristo, e somente Cristo, e Cristo é suficiente para todas as coisas, para as nossas vidas. Fique de pé, eu quero orar por você. O meu convite comece a dar suas coisas para os outros. Começa sei lá, vou dar isso aqui, tá? Não tem problema nenhum, não. Maior dar do que receber, já dizia Cristo. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que está servindo as pessoas, a comunidade. Maior é aquele que está entregando aquilo que tem para as pessoas. Não ache que a sua vida está firmada naquilo que você tem. Não firme a sua vida nessas coisas, mas firme a sua vida em Jesus Cristo. Meus irmãos, a partir do momento que nós começarmos a viver isso verdadeiramente, nós iremos ter uma dimensão assim que, cara, a primeira coisa o Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos os seus imitadores. E Ele se deu a própria vida por nós na cruz do Calvário. E a palavra de Deus nos diz que se Deus entregou seu próprio Filho em amor a nós, será mesmo que Ele não nos daria todas as coisas? E quando nós entregamos aos pés do Senhor a nossa vida, quando nós entregamos aos pés do Senhor tudo o que temos, nós começamos a desfrutar das riquezas de Deus, não porque Deus gosta de barganha, de entregar, mas porque Ele olha para nós e vê, olha, esse meu filho entendeu que maior é dar do que receber. E isso é necessário ter fé. É necessário ter fé para que você comece a entregar aquilo que Deus te pede para entregar. Gostaria de fazer um último momento aqui. Gostaria de convidar você a vir até aqui à frente. Nosso horário já está
já ultrapassou. Mas eu gostaria de convidar você que quer entregar ao Senhor a sua vida ou tudo aquilo que você tem. Você que tem um desejo de entregar aquilo que você tem, a sua vida profissional. Você que tem um desejo de entregar ao Senhor a sua faculdade. Você que tem um desejo de entregar ao Senhor a sua família. Vem até aqui à frente. Eu quero orar por você, nós queremos orar juntos. Você que quer entregar ao Senhor tudo que você tem, pode vir até aqui à frente, puxa mais. Bem mais à frente. Estamos sendo chamados a entregar aquilo que temos. Estamos sendo chamados a entregar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos. Entregar a Ele de verdade, de forma verdadeira. Entregar para Ele os nossos problemas, talvez que carregamos. Entregar para Ele as nossas dificuldades. Feche seus olhos e comece a dizer isso ao Senhor nessa noite. Senhor, comece a dizer para Ele: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus bens, eu te entrego tudo que tenho. Obrigado, Jesus. É chegado um tempo que o Senhor nos convida a entregar tudo o que temos para Ele. Para entregar ao Senhor o que nós somos, o que é que Ele tem confiado, ou talvez aquilo que ainda nós não temos, mas o Senhor está nos pedindo para entregar a Ele, para depositar aos pés dEle. E aí é necessário com que a gente abra o nosso coração para poder dizer ao Senhor: Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego tal coisa, eu estou te entregando, eu estou te dando a minha vida, eu estou te dando as minhas finanças, eu estou te dando a minha profissão, eu estou te dando a minha faculdade, eu estou te dando a minha família. Entregue ao Senhor. Pare de se preocupar com essas coisas, mas se preocupe em viver o próprio Cristo. Se preocupe em viver o Evangelho. Ah, mas a minha família é desviada. Ah, mas meu pai é perdido. Ah, mas eu preciso de uma solução financeira. Comece a pensar em Cristo Jesus, depositar a sua fé nele e comece a viver como tal, como aquele que foi encontrado por Cristo. E as coisas começarão a fazer a diferença, porque tudo é do Senhor e é pela vontade dEle, é Ele quem faz. Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque nós estamos aqui em um ato de fé, entregando, Pai, a nossa vida, entregando aquilo que temos, entregando as nossas finanças, entregando a nossa família, entregando, ó Pai, a nossa casa, entregando, ó Pai, tudo que nós temos. Obrigado, Jesus, porque nós temos vivido uma fé ativada. E Deus, eu oro para que isso não venha parar aqui, mas que venha ser o início, meu Deus, o início de algo, Pai, muito maior, que nós não conseguimos ver, ó Pai, meu Deus, mas que pessoas sejam transformadas, famílias sejam transformadas, Deus. Ó Pai, eu te agradeço porque eu sei que através dessa ação, através desse ato simbólico de vir até aqui à frente, pessoas passarão a viver coisas novas. E eu te peço para que o Senhor venha derramar a Tua graça, Pai. Sabemos que nós não somos merecedores de nada dessas coisas, mas o Senhor, ó Pai, nos amou e nos encontrou. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado, Pai, por todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.